ABC. Web Rádio ABC. Web Rádio ABC. A rádio da Ciban. A partir de agora, você vai refletir, analisar e questionar tudo o que você sabia. Começa o programa Mentes em Ação. Apresentação de Flávia Piaia e Adoni. Aqui na sua rádio na internet. Web Rádio ABC. E é isso aí, começa agora na Web Rádio ABC, a sua rádio na internet, mais um programa Mentes em Ação, que vai ao ar todas as sextas-feiras, após as 19 horas, onde você participa através do Facebook WRA Santo André, o meu Adônio, da Flávia Piaia, mas eu sempre digo para vocês que o Facebook da WRA é o mais correto de você participar, porque você tem a oportunidade de participar de todos os programas. Hoje nós estamos com um tema interessantíssimo, tenho certeza que muita gente tem curiosidade, outros já leram sobre isso, outros vão saber pela primeira vez. Fiquem ligados, vocês podem participar pelo Facebook fazendo programa sobre o tema de hoje, Dianética, o poder da mente sobre o corpo. E a gente tem aqui os entrevistados na data de hoje, a Andréia, né, ela que é auditora, terapeuta, aqui da região do ABC. O Vitor, que é Relações Públicas, também aqui da região do ABC. Quero aproveitar, antes da Flávia entrar no ar aqui e falar com eles, dar já boa noite, pessoal que está ligado aqui, né? A Gil Freitas, a Cristina Santana, a Ana Maria, a Noélia Silva Cruz, a Elizabeth Peixoto, Jane Mary Gonzaga, Alzira Neto, Juliana Vieira, Sandra Gravaniti, Sofia Gonçalves, Neilza Santos, Tânia Domingues, Roseli Moraes, Aileen Malias, deixa eu ver, Maria das Graças Peixoto, Maria Elisa, Gilcinéia Madeira, Sasca Voger, Anita Lira, Estela Simas, Guina Moreira, Kátia Silva, que inclusive está aqui operando a nossa câmera, porque esse programa depois, lá para sábado mais ou menos, entre sábado e domingo, vai estar disponível também o vídeo desse programa, se você quiser ver o que rolou aqui. Também para Irene Moron, para Ellen Lobato, a todos vocês, muito obrigado pela companhia, né? A Regina de Oliveira também, mas o mais importante disso tudo é que vocês participem, façam perguntas sem medo. Boa noite, Flávia, boa noite, Vitor, boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Web Rádio ABC. Estamos aqui com o programa Mentes em Ação. Esse programa trazendo aí nossos entrevistados, falando sobre um tema muito importante e que poucas pessoas conhecem, que é Dianética, né? Estamos aqui então com o Vitor e a Andréia. Boa noite, Vitor e Andréia. Boa noite. Boa noite. Bom, já vamos começar, né? Logo já perguntando, logo com tanta curiosidade, o que é a Dianética, né? Para a gente poder desenvolver essa habilidade de conhecer alguma coisa a mais, o que é diferente, que faz bem para a nossa vida. Bom, vou começar com a Andréia, então, né? Andréia, o que te levou a conhecer a Dianética? Eu tive um contato com a Dianética no passado, me fez conhecer a Dianética, porém não dei continuidade nos estudos da Dianética, né? Então, na sua vida, como que você foi parar para conhecer Dianética? Mas antes disso, o que é Dianética? Dianética é uma tecnologia da mente que desvenda o que está por trás de emoções negativas, pensamentos irracionais, tudo que você sente e depois se arrepende. Você já agiu na sua vida de maneira que depois você falou, nossa, por que eu estou agindo assim? O que acontece comigo? Né? Então, a Dianética desvenda o que está por trás disso. A palavra Dianética significa através da mente. Ou seja, o que a sua mente está causando ao seu corpo, à sua vida. Porque as pessoas pensam que a mente é o cérebro. A mente é os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa. Todo mundo sabe que quando a gente pensa coisas boas, né, você já ouviu falar, se você pensa coisas boas, ocorrem coisas boas na sua vida. E realmente a Dianética desvenda o porquê. Se eu quero pensar coisas positivas, por que às vezes eu tenho ações irracionais, pensamentos negativos? E o que acontece? Por quê? O que está por trás disso?
Eu gostaria até de perguntar, porque assim, como você está falando que existe um start, né, para que as coisas aconteçam, e as pessoas às vezes se revoltam, né, e guardam essas mágoas dentro dela. E às vezes não sabe nem por que está nervoso em tal dia, em tal circunstância, e explode às vezes até com a pessoa errada. Sim. Né? Então, existe um momento em que a pessoa ela só vai descobrir isso através da dianética, ou ela não consegue perceber esse mecanismo? É porque existe uma parte na sua mente chamada de mente reativa. É uma parte da sua mente que arquiva e retém todos os momentos que você viveu de dor e de inconsciência. Essa dor pode ser tanto emocional como uma dor física. Como qualquer máquina sensível, quando você está num momento de dor, a parte sua analítica, ela para de gravar. E a mente reativa entra em ação. Por exemplo, quando você sofre um choque, tá? Naquele momento, você não está analítico ali, você não está pensando, né? Então, a sua mente analítica desliga-se, como qualquer computador. Se o computador cai no chão, ele desliga. E a mente reativa, que é essa parte da sua mente que é irracional, começa a gravar. E grava de uma maneira aleatória, que você não tem controle dessa gravação. E no futuro, você vai agir de acordo com isso que ficou gravado na sua mente. Um exemplo simples é, por exemplo, você perde um ente querido. Naquele momento é um momento de emoção dolorosa, né? É como se uma parte de você, naquele momento de dor, fosse junto com a pessoa. Então, tudo que é falado, que as pessoas falam nesse momento de dor, tudo que você sente, fica na sua mente. E você não percebe o quanto você vai perdendo energia vital após essa perda. A dianética, então, depois, você consegue buscar e resolver isso que ocorreu no passado. Revivendo novamente e sentindo e tirando o peso que aquele momento de dor te causou. Um exemplo, então. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que ela tem dores de cabeça constante. Já foi ao médico, não foi diagnosticado nada, não tem nenhum problema de saúde, feito ressonância, o que for, tomografia, e não tem nada nessa cabeça. Sim. Pode ser, então, uma dor causada por algo que seja ativo por alguma circunstância que faça lembrar aquela situação que foi desgostosa no passado? Sim, exatamente. 80% das doenças hoje em dia já são catalogadas pela medicina como sendo psicossomáticas. O que é psicossomática? É a mente fazendo o corpo adoecer. Então, no caso de uma dor de cabeça, cada caso é um caso, tá? Mas eu posso ter um momento de dor que eu vivi no passado em que houve uma pressão na minha cabeça. Por exemplo, um nascimento. Um fato assim que você fala, nossa, mas até o parto pode ser um momento de dor? Sim, durante o parto eu posso sentir, durante o nascimento, os partos podem ser fórceps. Vamos dar um exemplo. Né? Uma pressão, um desconforto na cabeça. E naquele momento do parto, a minha mente grava tudo. Grava o cheiro, grava o som da minha mãe gritando, não sei, tá? Grava o som, vai gravar o quê? Vai gravar a visão daquele momento. Então, fica tudo registrado na minha mente junto com a dor do momento. E no futuro, quando eu cresço, já sou adulta, e eu entro em contato com algo que faz lembrar esse momento do passado, como, por exemplo, alguém gritando, que faz lembrar a minha mãe gritando durante o parto, das dores do parto. A mente reativa associa o grito do presente com o grito do passado. E eu posso voltar a sentir as mesmas dores que eu senti lá atrás. Ou seja, a mente fazendo o corpo adoecer. Certo. Então, todo o contexto tá com a mente da pessoa, né? É ela que precisa aprender a se libertar disso. Exato. E com a dianética ela não vai curar, é o próprio indivíduo que vai se autocurar através da memória dele. Exato. É isso. O terapeuta de dianética é chamado de auditor, né? Ele é um apoio para o seu autoapoio. Ele te ajuda a localizar esses momentos de dor que você viveu no passado e apaga esses momentos do seu passado. Ô, Adoni, vamos falar a verdade, né? Vai ter muita gente aí que vai querer apagar essa dor rapidinho, né? Porque muita gente aí anda infeliz, anda estressada e sem saber por quê, não é isso?
Ah, não tenha dúvida, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, onde as pessoas realmente estão perdidas, né? Elas estão se isolando, a gente tem repetido isso constantemente nos programas, mas ao mesmo tempo elas acham que estão atentas, né? Porque tem um mecanismo muito rico hoje na sua mão que não tinha antigamente, que é a internet, onde você consegue chegar a tantas coisas, a tantos assuntos. Mas as pessoas ainda notam, não sei se vocês percebem isso também, que não sabem ainda procurar as coisas certas para si próprias. Elas não sabem diferenciar isso. Não sei se vocês já perceberam, né? Sim. E antes que vocês falem alguma coisa, eu só queria dizer o seguinte. A Regina Oliveira diz que sempre te ouvia na Mundial. Ah, que interessante. Né? Você viu só as coisas? Obrigada, Regina. Aqui, né? Quero dar uma boa noite também para a Paixão Lúcia, Sônia de Mello e Carlos Eduardo, aqui na Web Rádio ABC. Também está o Churros aqui ouvindo a gente. Então, eu acho isso. Né? E agora eu quero perguntar uma coisa para o Vitor. Vitor, como é que você chegou junto à Dianética? Como é que foi a sua experiência também com a Dianética para você vir atuar nessa área também de estar apoiando a divulgação da Dianética? Ok, boa noite. Eu conheço a Dianética não faz muito tempo. Eu vim como uma pessoa para receber a Dianética há cerca de 1 ano atrás. E foi tão bom para mim, eu tive tantas melhoras na minha vida pessoal que hoje eu decidi ajudar, né? Eu entrei para o grupo, hoje eu faço a parte de relações públicas da equipe, né? A gente trabalha com marketing e a Dianética beneficia muito as pessoas e eu queria contar a melhora que eu tive. Pode falar. Eu sempre estive preocupado, sempre tive meus propósitos, mas não sabia o que fazer, como alcançar, e sempre fiz coisas contra os meus propósitos. Se você quer alcançar uma coisa, você tem que ir em busca dela. E eu hesitava, fazia outras coisas, às vezes dormia demais, por exemplo, e não fazia aquilo que era preciso. Então hoje eu tenho foco nas minhas coisas, eu auditei, lembrei de muita coisa que me fazia mal sem eu saber, né, que estava no inconsciente. E eu estou muito mais produtivo, muito mais feliz. E a minha vida tá andando em busca daquilo que eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta para a Andréia. Andréia, muitas pessoas acabam, às vezes, confundindo, né, a terapia da Dianética com o auditor com uma regressão, né, que é aquela coisa que o psicólogo, às vezes, faz, e aí vai aquelas terapias. Não é uma regressão, mas sim um resgate da memória, não é isso? Sim, nós chamamos isso de retorno. Não é uma regressão. O retorno é uma técnica que você estando totalmente desperta, acordada mesmo, somente de olhos fechados. Você vai enviar uma parte da sua mente para um momento do passado e vai reviver aquilo novamente, com o mesmo som, a mesma visão, o mesmo cheiro, o mesmo tato, ou seja, as percepções do momento. Então você pensa assim, eu estou vivendo de novo. E como funciona? Por quê? Qual a diferença disso para a regressão? A regressão também é assim, né? É que assim, na regressão você só retorna e visualiza aquilo. Com a Dianética, você regressa a esse momento do passado várias vezes e reduz ele. Por quê? Existe uma técnica na física que é o seguinte: 2 corpos iguais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu regresso a esse momento do passado e vou buscando mais percepções do momento, mais coisas, mais detalhes, eu vou fazendo cada vez mais um duplicado perfeito daquela história. E quando eu consigo um duplicado perfeito daquela história, como 2 corpos iguais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, este momento do passado que era doloroso para mim deixa de existir e eu fico somente com a memória. Essa é a diferença. Eu retorno várias vezes buscando esses percépticos. Ou seja, é até uma técnica mais eficiente porque vai aliviar toda a sensação dessa pessoa que está revivendo. Mas aí vem a minha pergunta. Sim. Quando a pessoa começa a reviver algo muito traumático na sua vida, sim, ela vai sofrer novamente. Exatamente. Né? E nesse contexto de sofrer, tem pessoas que se desesperam da mesma forma que talvez tenha se desesperado num acidente, alguma coisa nesse sentido. Exato. Como que o auditor
faz com que essa pessoa saia ou alivie esse momento, ou ele tem que passar por isso? Tem. O auditor, ele tem um código que é mais rígido que os códigos do médico. Por quê? O auditor, ele tem que ser persistente, não se deixando levar pela mente reativa. Porque a pessoa não está retornando para o momento do passado, ela não vai viver aquilo de novo. É só na memória, é só na mente dela. Então, se ele foi atropelado, ele não vai ser atropelado novamente. Tanto é que no início, quando eu comecei a auditar, eu tinha muita insegurança nesse sentido. Hoje não, né? Mas eu tinha muita insegurança. Nossa, aquela pessoa que passou mal, e se ela desmaiar na minha frente? E se ela passar mal novamente? Mas isso são só os somáticos do momento. Então, a pessoa tem que sentir novamente. Ela vai passar através de novo. Ela vai entrar sorrindo e vai descer a gente chama de escala de tom emocional. São os vários tons de emoção que a pessoa passa durante ela percorrer esse momento de dor. Então, se ela chorou no momento de dor do passado, ela vai chorar novamente. Só que isso, conforme ela vai pegando cada vez mais o momento, é a mesma história assim. Tem algo aqui que eu não quero ver, porque me causa dor. Aí o auditor, regresse ao início, volte a ver isso. Aí você vai e retorna. Ah, não quero. E você chora. Blá, tá? Você vai pôr para fora aquela emoção. Até o momento que você já retornou várias vezes, que você olha para aquilo e fala, nossa, era essa bobeira que me incomodava? E você extroverte com relação a esse momento. Esse momento de dor tem um nome, é chamado de engrama. O que é um engrama? É uma palavra que foi tirada da biologia, que significa um restígio duradouro de memória numa célula do corpo. Porque as células, elas se regeneram a todo momento. Mas os engramas que estão gravados na sua mente fazem com que aquela célula volte a adoecer. Volte a sentir novamente as dores. Como você disse, a dor de cabeça. Ou seja, nosso corpo ele é completamente programável, né? Exato. Se autoprograma. Exato. Tanto programa para o lado positivo e para o lado negativo. Sim. Que vai causar as patologias, as doenças Exato. aí, né? E as pessoas, quando entram para a sessão da terapia de genética, a gente chama de audição, elas rejuvenescem. É como se fizesse plástica. Ela entra... Nossa, estou precisando disso então, hein? Sim, elas rejuvenescem, ficam mais jovens. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, exato, faz com que você se sinta pesado, né? Triste. E é isso. O que é uma ruga? É uma marca da vida, né? E à medida que você vai tirando isso, você vai se sentindo mais jovem. Olha, eu vou dizer aqui para você, Andréa, que a Anitta Lira, um beijo para você, viu, Anitta? Ela coloca assim, olha, eu gostei da explicação da nossa amiga aí, porque é verdade tudo que ela está dizendo. Então, assim, as pessoas vêm sentindo um peso muito grande na vida, né? Isso. E aí vem aquela questão. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas com depressão. Uhum. E a depressão, geralmente, é ocasionada por uma ausência, uma perda ou uma sensação de impossibilidade, exatamente. certo? As pessoas conseguem resgatar a autoestima e se curar de uma depressão fazendo a audição? Sim, com certeza. Um dos pontos chaves da terapia de genética é eliminar completamente a depressão. Se a pessoa não estiver tomando medicação. Explico por que a medicação atrapalha na terapia. Porque quando a pessoa vai retornar a esses momentos, porque a depressão nada mais é do que você falou, perdas, propósitos na vida falidos. Isso é depressão. Então, quando a pessoa vai retornar a esses momentos do passado, qual é a função da medicação? É nublar os quadros de imagem mental, essas coisas que estão fazendo ela sofrer. Então, tomando medicação, ela não consegue olhar para essas imagens do passado que causaram isso. Então, a gente ajuda, sim, as pessoas com depressão, sem dúvida, elimina, assim, 100% os casos de depressão, isso é comprovado cientificamente, porém, a pessoa não pode estar tomando medicação. Ela tem que, pelo menos, conversar com o médico e fazendo desmame, trocando por vitaminas, né? Que as vitaminas ajudam nesse processo, tem pesquisas científicas que as vitaminas ajudam no processo de abstinência de qualquer medicação e depois ela pode receber a terapia. Uma pergunta que não quer calar, Andréa. Nós sabemos que existem muitos egos entre alguns profissionais, tanto da área da saúde, né, da medicina e aí vai. A questão do psicanalista, a questão do psicólogo, não
bateram muito de frente com a técnica da Dianética quando ela começou a surgir aqui no nosso país? Não, porque até psicólogo gosta da terapia de Dianética, porque a psicologia é de 1886, é do século passado, e Dianética é desse século, de 1950. Então, eu tenho psicólogos que fazem a terapia de Dianética. Tem, inclusive, uma psicóloga que quer se treinar como auditora e vai aplicar esta técnica também. Mas, obviamente, que tem pessoas que são mais tradicionais e que não aderem. Mas eu nunca tive problemas com psicólogos que não acharam legal. A Dianética serve para toda a faixa etária? Sim, desde que a pessoa saiba ler, né? Uma criança, por exemplo, de uns 8 anos de idade, que já está começando a ser alfabetizada, a gente consegue auditar sim. E o idoso, enquanto ele for lúcido, ele pode receber a terapia. Ok. Muitos profissionais vêm procurando a Dianética no sentido de se sentir mais valorizados em termos da autoestima, se sentindo bloqueados no seu desenvolvimento profissional? Sim, como o Vitor mesmo falou, né? A terapia de Dianética são para as pessoas capazes. Ela faz o capaz se tornar mais capaz. Então, se eu sou um músico, eu vou me tornar o músico. Se eu sou o radialista, né? Eu adoro. Eu vou me tornar o radialista com a terapia de Dianética, porque você aumenta as suas potencialidades, e inclusive o QI. Isso também é comprovado cientificamente. A gente tem o teste de QI. Antes da terapia, a pessoa faz um teste de QI, porque esses momentos de dor, esses engramas, impedem você de... A criatividade. Exato. Expansão do desenvolvimento. A criatividade. Esse é o objetivo da Dianética. Eu acho que eu vou voltar a estudar Dianética. Oba! Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho rapidamente onde e como eu tive o contato com a Dianética, porém não dei continuidade devido a uma série de trabalhos que vem realizando. Legal. Mas a Dianética me chamou muita atenção. Eu fui numa palestra em Santo André, num centro universitário que existe lá. Não vou citar nomes aqui, sim, mas foi uma palestra muito bacana, a qual eu não conhecia, né, o que era a Dianética, e estava vindo aqui como... fui mesmo como uma curiosa, porque eu gosto do comportamento humano e tal, e me chamou bastante atenção. Durante a palestra foi realmente falado como funcionava a Dianética. Hoje você está explicando mais profundamente, estou adorando, né? Obrigada. Mas depois eu adquiri um material, que era um CD e tal, e alguns livros também, sim, ao qual eu comecei a ler, mas depois não consegui terminar. Sim. E que acho que agora você me dando essa motivação, eu vou voltar a lê-los novamente. E um CD onde mostrava realmente essa questão que você falou, dessas imagens que ficam gravadas, né? Eu me lembro, sim, muito bem que numa dessas imagens existe um acidente. Sim. E nesse acidente, o acidentado, ele ficou inconsciente, porém ele escutava, sim, né, durante o acidente. E aí ele escutava as pessoas falando: esse aqui quase morreu, esse aqui tal. Então colocando coisas negativas na vida dele, né? Exato. Aí ele se recuperou do acidente, aí ele se casou, e alguma coisa que foi falado para ele deu um estupim, ele se lembrou daquilo e ele se sentiu incapaz. Isso. Né? Como se ele tivesse ainda impossibilitado de estar realizando alguma coisa, porque ele se sentiu um coitado, vamos dizer assim, né? Voltou aquela imagem. E isso no futuro já, né? Ele já estava casado e tal. Então aconteceu uma situação assim que ele não sabia o porquê que ele ficou nervoso ou que desencadeou uma situação. Exato. Então eu acho que muitos de nós passamos por situações, às vezes problemas familiares, conjugais, no trabalho, o padrão emocional é completamente alterado e as pessoas não sabem por quê. Então, sim, é como você falou, a mente reativa, né? Exato. Essa mente é aquela mente que faz com que a gente faça coisas que a gente depois se arrepende. Por exemplo, às vezes você faz algo e fala assim: nossa, mas parece que algo ocorreu, que passou comigo, né? Essa é a mente reativa. A Anitta Lira está colocando assim, Andréia, eu sou cadeirante desde 5 anos. Hoje tenho 48 anos. Sou feliz e procuro sempre buscar pensamentos positivos porque eu sei que isso me faz bem. Não gosto de pensar assim porque eu sou assim. Porque eu sofro tanto, procuro pensar assim. Eu fui privilegiada por ser cadeirante e sou alegre e inteligente, amada por todos que me cercam, família e amigos. Eu estou correta pensando assim? Claro, sim. E ela pode melhorar ainda mais essa capacidade dela de comunicação, né, profissional, se ela conhecer a Dianética, porque algo ocorreu no qual ela acabou
estando nessa condição, né, de cadeirante. Se ela puder falar até algo sobre isso, a gente pode ver como nós podemos ajudá-la, porque possivelmente ocorreu algo aí, algum engrama, né? Isso, às vezes eu sinto que a Anitta aqui, ela participa bastante do programa, Sim. né, Anitta? E às vezes ela fala que ela se decepcionou muito com algumas pessoas. Ah, né? ok. Então, eu sinto bastante isso nela, né? Mas Sim. ela realmente é uma pessoa bastante feliz, está sempre positiva, mandando bastante abraços, beijos aqui, adorando o programa sempre. Então, Anitta, fala um pouquinho aí mais de você para a Andréia te conhecer até um pouquinho melhor, tá bom? Sim. Vitor, a questão da divulgação da Dianética, hoje vocês têm uma unidade de Dianética aqui na região do ABC. Aonde fica, como fica e quem são as pessoas que podem procurar e como faz para procurar? Sim, existem 3 unidades de Dianética na Grande São Paulo. Uma é na Zona Sul, a outra é no Tatuapé e nós cobrimos o ABC. O nosso endereço é Avenida Gilda, 201, na Vila Gilda. E o telefone é 3439-3841. É em Santo André, a unidade. Ok? Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Essa de Santo André, então ela é responsável pela região do ABC. Sim, isso. Ela seria uma central da região do ABC, né? Então Sim. seria uma matriz, ok? Isso. Vocês têm alguns livros, algumas coisas que as pessoas podem procurar, podem conhecer melhor sobre a Dianética, até chegar numa audição? Sim, nós temos um kit, né, que a gente chama Kit para Principiantes, que é um livro, Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo, e um DVD. Esse DVD é muito legal, que são 4 horas e meia de vídeo, que mostra exatamente como a sua mente funciona. Então, você vai entender lá quais são os mecanismos da mente, tá? As partes da mente. Esse DVD é um DVD duplo que você pode estar adquirindo nesse telefone que o Vitor passou agora. Liga. Vocês vão repetir já já. Ok, porque vocês podem estar ligando. Quem compra um DVD ou um livro ganha uma sessão gratuita da terapia. Oh, que bacana. Sim, Na minha você- época não tinha sessão, não. Ah. Hein? Na minha época era um DVDzinho, só não era duplo. Mas Melhorou você. a coisa. Exato. E esse DVD que você tem possivelmente era de português de Portugal, não? Não lembra, não- tá? não me lembro. Porque Tava- a gente não tinha tradução ainda em português do Brasil, porque Dianética foi traduzida em 150 idiomas. É o livro mais vendido, é um dos best-sellers, tem 26 milhões de livros Eu vendidos. me lembro